No vídeo de hoje temos aqui a participação especial da Mili. Então hoje vamos avaliar a Pets 3. Então a Pets 3 caiu aí quase 76%. Será que faz sentido ou não? E aí eu fiquei curioso, né? Essa aqui é a cachorrinha da minha esposa, mas a gente acaba pegando amor, né? Ela é muito apegada a mim aqui, fica andando atrás, pra cima e pra baixo acompanhando. E nessa viagem, talvez vocês não perceberam, mas eu tirei férias de 2 semanas. Continuou saindo aqui conteúdo no canal porque eu gravei tudo em uma única semana, a análise e o vídeo aqui no canal. E aí o que aconteceu? Eu fui lá comprar algumas coisinhas pra Mili. Eu tinha visto vídeos sobre brinquedo que sai andando pra cima e pra baixo, pra poder entreter ela, porque ela é muito ativa ainda, filhotinha, inclusive ela tá em troca de pelo. E aí, só como observação, se você está chegando agora no canal e não me conhece, eu sou Vitor Valério, sou analista CNPI e a minha intenção aqui não é fazer indicação de compra ou venda dessa ação. A minha intenção é fornecer para você informações para você decidir se faz sentido ou não investir nessa empresa. E outra coisa, esse disclaimer aí, ó, vou até tirar a câmera aqui da frente, para você ler com calma, porque como analista CNPI eu tenho que fazer esses avisos que estão aí na tela, tá? Então vamos começar a fazer aqui a análise. Primeira coisa vai ser entender o que a empresa faz. Eu vou deixar esse link aí do vídeo da Pets para você ver como é que é. Talvez você não entrou na Pets, não conhece muito bem. E aí esse vídeo simplifica muito isso, o que a Pets faz. E aí tem aqui a parte de alimentos, tá? Tem a parte de não alimentos. Tem a parte de acessórios, higiene, limpeza e farmácia. Então, tudo isso dentro da Pets. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei curioso. Porque o que aconteceu esses dias? A minha esposa fez uma compra, se eu não me engano, foi daquele tapetinho higiênico, via online. E era muito mais barato, tá? Só que nessa viagem que a gente fez para casa dos nossos familiares, faltou o tal do tapetinho higiênico. E quando eu fui ver lá na Pets, estava muito mais caro pessoalmente, né, na loja física. E aí eu fiquei me questionando, será que os donos de Pets fazem mais compra online ou faz mais compra presencial? Outra coisa também, pode ser que o que eu vou falar aqui é devido ao período que eu fui, é final de ano. Mas a minha sensação é que faltava muita coisa na loja, entendeu? Então eu fiquei me questionando, talvez aquilo, eu acho que eu tava com tanta expectativa de achar tanta coisa para ela, né, pra Mili, que no final não tinha muita coisa. Então muita coisa eu acho assim, que eu queria comprar vai ser só por via online mesmo. E eu vou tirar a câmera, isso daqui eu tirei lá do ITR da empresa, tá? E eu fiz os meus cálculos, então isso aqui é meu cálculo baseado nos dados do RI da empresa. E uma coisa que eu quero mostrar foi esse gráfico aqui que eu produzi com isso. Perceba que a venda no físico veio reduzindo, enquanto a venda no digital veio aumentando. Então você pode ver isso aqui, ó, 2017, a principal venda era físico. E agora, o principal venda ainda é físico, mas olha o peso, reduziu muito. Então aqui a gente tem um peso muito importante do digital, tá? Então eu acho que eu tinha feito essa hipótese e acabei vendo que o digital hoje tem uma grande força na empresa. E quais são as notícias que impactaram a cotação da empresa? Primeira coisa, essa notícia sobre a fusão com a Cobasi, também lá onde eu estava na cidade que eu fui visitar meus familiares, também entrei nessa Cobasi. É muito parecido com a Pets, tá? Só que em comparação com a Pets, eu vi muita diversificação de ração. O foco foi muita ração, alimentação. E os brinquedinhos que eu queria comprar não tinha tanto assim, entendeu? Mas é muito parecido uma loja com a outra. A diferença é que na Pets tinha lá na frente, que eu fui, tava fazendo tosa de pelo, banho dos pets, e tinha também a parte de clínica, né? Então tinha essa diferença aí em relação à Cobasi. E aí em agosto de 2024, né, a Pets anunciou a fusão com a sua principal concorrente, com a Cobasi. Inclusive tem até uma história aí do fundador que queria entrar com a Cobasi, aí teve um problema lá e acabou fundando até a Pets, né? Talvez você sabe
dessa história. E aí o que acontece? Essa notícia ela impulsionou aqui uma alta das ações em 29,5%. Então essa fusão prevê sinergias, tá? Só que aí tem que ver se isso vai acontecer ou não, de fato. Então tem que ser aprovado essa fusão. E se vier essa fusão, eu vou até falar isso lá nas minhas conclusões. Pode ser um ponto positivo. E tá aqui a notícia do Reuters, tá? Sobre essa notícia aqui. Outra notícia, que a empresa reportou um lucro líquido de 11,8 milhões. Apesar disso, as ações registraram aqui uma queda após a divulgação. Então tá aí a notícia também. Tá? Inclusive, eu vou falar daqui a pouco um ponto alarmante, né? Que nos últimos 12 meses e também nos últimos 9 meses, a empresa teve o lucro antes do imposto de renda negativo. E aí o lucro líquido foi positivo devido ao imposto de renda, tá? Então um resultado positivo ali no imposto de renda. E eu vejo isso como um ponto alarmante. Tá? E outra notícia importante foi essa aqui, ó, participação acionária do CEO, né, o Sérgio Zimmermann, que inclusive ele participa daquele programa Shark Tank, né, e eu já via alguns programas onde ele estava participando. Ele aumentou sua participação acionária de 29% para 43%, e isso foi interpretado de forma positiva pelo mercado, tá? Indicando ali a confiança na empresa, resultando em uma alta de aproximadamente 9,7%. E tá aí a notícia também, tá? Outra notícia é sobre essa questão de pressão de vendas a descoberto. Então, as ações da Petz têm enfrentado pressão de investidores vendidos, com cerca de 24% do free flow, né, em posições vendidas em uma taxa de aluguel de 42,2%. E essa pressão pode estar contribuindo para manter o preço das ações em patamares mais baixos, apesar dos desenvolvimentos positivos recentes. E aí está aí a notícia, ó, preço atual da ação da Petz não faz sentido, diz o CEO Sérgio. Né? Então também tem isso daqui, ó, que é colocado lá, e essa turma que foi colocado nessa entrevista, ó, e essa turma que faz isso, que shorteou, expressão que remete à venda, à descoberta, à operação de operar vendidos, a Petz, o fez em uma proporção que beira o limite do que a bolsa permite. Então, quando vemos essa recuperação do preço, é quase que uma coisa óbvia para nós. E aí, só para uma explicação, né? O que seria essa parte de aluguel, de fazer short e tudo mais. Então, esse gráfico aqui, ó, é desse site que está aqui embaixo, ó, Invest Site, mostrando que teve, ó, 2 picos aqui de valor em aberto, saldo em aberto. Então, mostrando que tinha muita parte ali de aluguel e que isso é um sinal de quê? De pessimismo, porque as pessoas alugam essas ações para depois vender e depois ganhar nessa diferença, tá? Teve um aumento aqui também no finalzinho de dezembro e agora teve uma queda. E aí eu coloquei essa explicação, ó, aqui do lado. Vou até tirar a câmera para você ver, ó. Alta do saldo em aberto, sinal de pessimismo ou maior aposta em queda. Então, muitos investidores estão alugando ações para vendê-las, o que sugere uma expectativa de queda no preço da Petz. E esse movimento pode ser impulsionado por fatores como incerteza sobre a fusão, resultado financeiro ou mesmo pressão competitiva no setor de Petz. Já o momento de estabilização ou queda, o que aconteceu aqui um pouquinho no final, ó, indica que alguns investidores decidiram encerrar suas posições, seja porque atingiram seus objetivos, então realizaram o lucro com queda do preço, ou porque não houve queda suficiente no preço para justificar manter a posição, tá? Então, toda vez que aumenta esse aluguel aí, essa taxa em aberto aqui também, saldo em aberto, a tendência é que caia, né? Porque o pessoal está apostando na queda da ação. Sobre análise fundamentalista. Então aqui, como sempre, né, em grande parte, eu utilizo inputs do Morningstar para facilitar os nossos cálculos e perceba que a receita líquida ela vem crescendo, tá? Só que recentemente, ó, o crescimento é muito modesto, tá de 2,88. Já o lucro, ó, desde 2022 veio caindo, tá? E eu vou mostrar daqui a pouco que a despesa da empresa é muito alta.
e, consequentemente, a margem operacional e a margem líquida eu considero como baixas, tá? O custo e a despesa da empresa estão aumentando, a questão do ROI veio caindo, porque, como eu mostrei anteriormente, o lucro líquido veio caindo, aqui como dá para perceber no gráfico, tá? E as margens, daqui a pouco eu vou mostrar que são baixas. E uma observação que eu coloquei aqui, ó, que no TTM, ou seja, é uma sigla em inglês que mostra, que quer dizer os últimos 12 meses, o lucro antes do imposto de renda é negativo, tá? Já o lucro líquido lá no final foi basicamente por causa de um resultado positivo no imposto de renda. Inclusive, isso aqui tá lá no ITR da empresa, ó, vou dar um zoom aqui, ó, sobre o acumulado de 1/1 de 2024 a 30/9 de 2024, perceba aqui, ó, um resultado negativo no LAI e aqui um resultado positivo, ó, sobre o imposto de renda, o que lá no final acabou deixando um lucro líquido positivo, basicamente por conta do imposto de renda ali, né, o resultado positivo. E aqui já é o cálculo baseado nos inputs do Morningstar, onde eu faço uma análise vertical. Então, temos aqui um custo, ó, de 53%, então é um custo de moderado a alto, e aí acaba de comer o resto aqui na despesa, então uma despesa ali de 42,33%, então uma despesa alta, e também acaba abocanhando aqui mais um pouquinho aqui na despesa líquida de juros, então do resultado financeiro. E no final acaba deixando baixas margens, que a gente vê aqui, ó, dá para perceber, ó, que no TTM a margem líquida é de 0,17, a margem operacional de 3,12, já a margem bruta é uma margem até que boa, tá? Então o grande problema aqui é que já tem um custo de moderado a alto, mas ali a despesa é muito alta, então acaba deixando a margem operacional e a margem líquida baixa. E perceba que isso não é só de agora, tá? Nos anos anteriores, ó, sempre, apesar de ter momentos ali melhores, né? Sempre a margem operacional e a margem líquida são baixas, tá? Nesse momento também o ROI é baixo, então de 0,31%, e no 2023 era de 0,9%. Sobre os prazos, então sobre o ciclo de caixa, aqui eu vou tirar a câmera para vocês enxergarem. Nesse momento, de acordo com meus cálculos, então o ciclo de caixa é de 32 dias, ou seja, a empresa tem um prazo ali somado aqui do prazo de receber mais o prazo de estocagem maior do que o prazo que ele tem para pagar os seus fornecedores. Então, quando esse número é acima de 10, acaba pressionando um pouco o capital de giro. Essa é a desvantagem. Agora, qual que é a vantagem? Perceba que veio caindo aqui, ó, de 2022 para cá, essa quantidade de dias. Então, apesar de pressionar um pouco o capital de giro, o ponto positivo que a gente tem que falar também é que esse ciclo de caixa veio reduzindo esse número aí, tá? Então, o que acaba reduzindo um pouco a pressão sobre o capital de giro. Sobre o endividamento e a alavancagem da empresa. Isso aqui é o cálculo deles, então perceba aqui que no terceiro TRI de 2024, a alavancagem, que é a dívida líquida sobre EBITDA, se você não sabe, está chegando agora no canal, nunca viu sobre esse indicador, já falei várias vezes, isso aqui significa que para cobrir essa dívida líquida, demoraria quantos exercícios ali de ano para poder cobrir essa dívida líquida com o EBITDA? Nesse momento está menos de 1, então isso é um ponto positivo ali em relação à alavancagem, conforme o cálculo deles, tá? Por que eu estou falando conforme? Eu vou mostrar daqui a pouco, conforme o padrão contábil IFRS 16, o arrendamento pode ser colocado também como endividamento, tá? Então, baseado nisso, eu fiz os cálculos aqui também meus. Então, veja lá os cálculos da empresa, porque é importante a gente ver, porque a empresa conhece ela mesma, né? Mas também tem aqui a minha estimativa aqui com meus cálculos. Então, se não considerar o arrendamento, a dívida líquida sobre EBITDA de 0,3. Então, positivo. Por quê? Esse número tem que estar menor do que 3, porque significa que, por exemplo, vamos dizer aqui que estaria em 3. Significa que demoraria 3 anos de EBITDA para poder cobrir essa dívida líquida.
Quando esse número está abaixo de 3, isso é importante. Por quê? Só voltando aqui para explicar isso. A maioria das debêntures vencem com 3 anos, tá? Então, quando esse número está menor do que 3, é saudável. Então, por isso que não pode estar muito acima de 3, porque se está acima de 3, mostra que a empresa está muito alavancada. E conforme esse cálculo, a empresa não estaria alavancada. Já considerando arrendamento, a dívida líquida sobre EBITDA seria de 2,97. Então, próximo a 3, mas também menor do que 3, mostrando que a empresa não estaria tão alavancada assim. Agora, sobre o ITR. Lá no ITR, eles colocaram algumas coisas que eu quero pontuar aqui. Primeira coisa é esse indicador aqui, Same Store Sales, que basicamente eles colocaram que teve um crescimento ali de 3,4%. E aí, Vitor, o que seria esse Same Store Sales? Basicamente, ele calcula o aumento ou a diminuição nas vendas de lojas que operam durante o mesmo período em 2 anos consecutivos. Então, basicamente isso. Então, esse indicador é para mostrar empresas que já estão mais maduras, tá? Então, é para tirar o ruído daquelas unidades que estão no estágio mais inicial, tá? Então, basicamente isso, é para a gente olhar ali as empresas mais maduras. Então, mostra que o crescimento foi basicamente ali de 3,4%. Então, eu considero um crescimento aqui um pouco pequeno, né, modesto, no terceiro TRI de 2024. E aí eles colocam aqui que a vantagem desse crescimento foi que foi tirando o ruído do impacto de inflação PET, ou seja, existe também essa inflação das coisas do mercado PET, que se sobe, pode subir ali a receita da empresa. Mas eles estão colocando que esse crescimento foi sem esse impacto do aumento dos preços, ou seja, da inflação PET. Sobre o desempenho estratégico, então a empresa fez uma integração da Petz com as empresas adquiridas. Então isso desde o primeiro TRI de 2024, a Petz consolidou os resultados com as empresas adquiridas. E aí, outra coisa que também eu percebi quando eu estava lá na Petz, é que tinha produtos da própria marca Petz. Então tinha brinquedo Petz, tinha o peitoral lá, que coloca tipo uma coleirinha, que é o peitoral, também da Petz e de outras marcas também. Então eles colocaram aqui que teve um destaque para o fortalecimento do portfólio com produtos acessíveis e a penetração de marcas próprias. E aí o que seria basicamente essa penetração? Essa palavra feia mesmo, mas basicamente seria assim, vamos dizer que de 100 vendas tivesse uma penetração de 40%. Então de 100 vendas, de 100 produtos ali vendidos, 40 seria da marca da Petz e 60 de outra marca, entendeu? Então esse termo é para dizer quanto que as pessoas estão comprando daquela marca em vez das outras. Basicamente é isso, tá? Também teve o desenvolvimento de marcas próprias, então introdução aqui de 180 novos SKUs na marca Spike, que é uma marca aqui da empresa, alavancando a categoria de brinquedos e acessórios. Também vou deixar esse link aí embaixo, depois se você quiser ver todos os produtos dessa linha Spike. As marcas próprias apresentaram aqui forte recuperação, com um aumento significativo após 4 trimestres consecutivos de quedas. E aí o que seria esse SKU? Basicamente é isso aqui, ó. Cada produto em estoque tem um código único chamado SKU. Então esse código é usado para diferenciar produtos, mesmo que sejam semelhantes. E por que isso é importante? Para a questão de organização, controle de estoque, facilitação na venda e análise do desempenho. Então, por exemplo, se tem um produto que tem aquele SKU que vende mais ou menos do que outros, isso ajuda a planejar melhor qual produto que eles vão colocar mais em estoque ou qual que eles vão tirar, tá? E tá aí a explicação da questão da penetração, que eu também já expliquei. Vou sair aqui, tiro um print, tá? Para você ver o porquê que isso é importante, qual a explicação que eu coloquei aqui, tá? Sobre as empresas adquiridas, também vou deixar esses links aí embaixo, se você quiser ver. Mas basicamente tem essa marca aqui, ó, Cansei de Ser Gato, serviço de produção, Cão Cidadão, tem essa Z-Dog, inclusive essa Z-Dog aqui,
tem uma coisa até engraçada. Quando eu fui comprar o peitoral pra Mili, ó, já tá agoniada que ela quer ir pro chão, ó. A gente acabou comprando aqui na minha cidade um peitoral de um pouco maior do que ela é, porque ela é muito pequenininha. Basicamente isso aqui é puro pelo, né? E aí, o que eu fui fazer? Eu fui comprar um pro tamanho dela. E aí lá na Pets falaram que essa Z-Dog é a melhor marca. É mais de R$ 140 o peitoral foi. O que aconteceu? A gente passeou com ela no shopping, chegamos em casa. E aí a gente foi jantar e eu coloquei lá a raçãozinha, porque a gente coloca no brinquedo, ela gosta muito de garrafa PET, inclusive. A gente colocou a ração dentro e deixou ela brincando. E fomos jantar. Quando volta, o que ela fez? Ela roeu todo o peitoral, ou seja, jogou no lixo ali mais de R$ 140. Eu quis comprar o melhor, né, para ser mais confortável. E aí agora, depois analisando, que eu sei que essa Z-Dog é da Pets, né? Então eles adquiriram essa empresa. Então, basicamente teve essa aquisição e é uma empresa focada em produtos inovadores e designs para pets. Eu vou abrir aqui para vocês verem aqui, só para vocês terem noção dessa questão dessas três marcas aqui. Então tá aqui essas marcas, então o Cão Cidadão tá aqui, inclusive esse adestrador aí ficou muito famoso, ele apareceu tempos atrás, né, alguns anos atrás aí, na televisão. Então a Pets adquiriu a marca dele aqui. Tem as marcas aqui, cansei de ser gato, então vários produtos aqui. A Z-Dog tá aqui, vários produtos dela aqui. Inclusive, deixa eu ver, eu tinha visto aqui o peitoral aqui que eu tinha falado. Era uma coisa parecida com essa daqui, só que colorido. Então, ó, perceba aqui, ó, R$ 149. Tava um pouco mais caro lá na loja presencial. Então isso é até um fato que eu acho assim, que por isso que veio tanto essa força da parte online, em vez de comprar na loja presencial, tá? Então continuando aqui, quais são as perspectivas e planejamento futuro? Então a questão da sinergia e planejamento com a Cobasi, então o processo de fusão aqui com a Cobasi está em análise pelo CAD, então basicamente precisa dessa aprovação, então tem aqui uma previsão de decisão em 2025. Se isso for aprovado, depois também tem que ver qual é a sinergia, ou seja, se juntar essas duas empresas, se vai ser uma boa sinergia ou não, tá? Então a integração tem potencial para gerar eficiências significativas, ampliando a liderança no segmento pet. Só que, novamente, a gente tem que ver o que vai acontecer lá na frente, não tem como mensurar isso agora, tá? Também tem aqui projeções de expansão, abertura de novas lojas e lançamento de mais produtos exclusivos, incremento em plataformas digitais. Inclusive essa parte aqui de abertura de novas lojas, aquela parte lá que a gente falou do SSS, que é a questão de ver as vendas das lojas que estão abertas ali por volta de 2 anos, ou seja, que já estão mais maduras, né? Mostrando que tem ali grande parte agora, nesse momento, de unidades novas, que pode lá na frente trazer mais resultado para a empresa aqui melhorar. Só que aí eu vou fazer minhas conclusões lá no final, tá? Teve a mensagem aqui inicial do CEO, isso aqui é na call de resultados que a empresa teve. Então ele colocou lá que o terceiro trimestre foi marcado pela reversão de tendências negativas observadas nos períodos anteriores. Indicadores financeiros e operacionais mostram sinais claros de recuperação. Destaque para o crescimento real de 8% na receita, sem impacto inflacionário, que é aquela parte de inflação PET. O foco em encantamento do cliente e sustentabilidade das operações foi essencial para os resultados. Teve também essa questão aqui de relançamento do clubes, que é o clube de benefícios da Pets. E tá aí os preços, tá? Se você quiser, tira um print aí. Inclusive, olha lá, Mili, pro print. Então, tira um print aí. Se você quiser, depois você olha aí sobre esses planos aí, tá? Então, também essa questão de omnichannel, ou seja, foco em vários canais, né? Então, plataforma digital continuou escalável e rentável. Redução aqui do gap de margem entre o canal digital e físico, com avanço de 2 pontos percentuais no período.
expansão de marcas próprias, então lançamento da ração seca de marca própria, Selections, né? E crescimento de 38% nas vendas de marcas próprias, superando em 10 vezes o crescimento Emílio, médio da companhia, tá? Inovação em serviços, relançamento do programa de fidelidade, pago aqui o Clubes, e criação do canal Pets TV, com mais de 200 mil inscritos, tá? E eu vou deixar o link aí embaixo desse canal, que tem lá vários vídeos que eles colocam, inclusive esse adestrador que a gente falou anteriormente, gravou alguns vídeos para esse canal, tá? E agora a gente vai para nossas conclusões finais sobre a empresa. Mas antes, você já deixou seu like aí, se inscreveu no canal, ativou o sininho das notificações? Se não fez isso, faça isso, porque eu sei que se você não fizer isso, o YouTube não vai te entregar os novos vídeos aqui do canal. Isso pode ser a diferença entre você ganhar dinheiro ou perder dinheiro na bolsa. Porque vamos dizer que você queira investir numa empresa e não entende muito bem. Aqui a nossa função no canal, basicamente, é facilitar para você sobre as empresas e você depois decidir se faz sentido ou não comprar essa empresa. Então vamos para nossas conclusões finais. Primeira coisa, a receita líquida tem um crescimento mais modesto desde 2023, tá? Despesas da empresa são despesas altas, o que deixa o lucro operacional e lucro líquido baixo, consequentemente, baixas margens e também ROI baixo, tá? O lucro líquido veio caindo e seria negativo no TTM se não fosse aquele resultado positivo sobre o imposto de renda, só que a empresa falou que nesse terceiro tri foi melhor, tá? Então melhorou no terceiro tri. Então, separar isso e ver se vai continuar bem a empresa. Então, a gente vai ter que ver o quarto tri de 2024, o resultado quando sair, tá? Se vai continuar bem ou se vai manter igual estava acontecendo aqui no TTM nos 9 meses. A empresa tem margens operacional e líquidas baixas, então não é só uma coisa recente, vem de anos, como a gente já viu, né? A empresa, ao meu ver, não tem Economic Moat. Se você não sabe o que é Economic Moat, lembra dos castelos medievais, que tinha aquela água em volta do castelo e tinha uma ponte que cai ali para poder você entrar no castelo ou não. Quando a ponte sobe, não tem como chegar no castelo. Então, basicamente, é uma barreira contra os inimigos. O Economic Moat seria uma barreira que as empresas têm contra os seus concorrentes. Ao meu ver, a empresa não tem tanto assim, tá? Porque qualquer local que você vai ver tem muito pet shop, então, inclusive, isso acaba deixando essas baixas margens da empresa. E é o que eu vejo que é um setor altamente competitivo. Inclusive, na call do resultado do terceiro tri de 2024, o próprio Sérgio fala isso, tá? Que é um setor altamente competitivo. O momento macroeconômico agora, nesse momento, é muito difícil para o varejo, inclusive vem impactando aqui a empresa. É só você pensar, se a taxa Selic sobe, tudo fica mais caro, porque os juros ficam caros, o dinheiro fica mais caro. Tá? Aqui eu tô falando de forma bem resumida, tá? Não é para ficar colocando, Vitor, mas tem isso, isso e aquilo. Eu tô falando de forma bem simplificada. A intenção aqui não é ficar falando sobre macroeconomia muito aprofundada, sobre o sistema financeiro nacional, não, tá? Mas, basicamente, se a taxa básica de juros sobe, o financiamento fica mais caro, as pessoas consomem menos, tá? Então tem toda uma cascata aqui que acontece. E nesse momento, o cenário macroeconômico para o setor de varejo está complicado. Então, nesse momento, é um investimento de alto risco, devido a que vários pontos de alarme pode melhorar no futuro e destravar valor com a questão da fusão com a Cobasi. E não só isso, tem que ver qual que é a sinergia, se vai ter uma boa sinergia ou não. Se tiver uma boa sinergia, melhorar a questão de margens, tem a questão das marcas que a empresa adquiriu, né? Então a tendência é que, se você tem uma marca própria, é que você pode controlar melhor o preço e melhorar a margem. Só que isso a gente vai ter que ver só lá na frente, não tem como mensurar isso agora, tá? Além disso, como analista CNPI, eu tenho que avisar que não pretendo monitorar ou atualizar as análises desse ativo aqui no canal. Beleza? E aí, gostou da análise aqui do canal? Deixe seu like aí, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Muito obrigado por ver o vídeo até aqui, um abraço e até a próxima.